Mas bora falar sobre esse empate em si, não apenas do Viseu, porque o Remo ele veio a campo nesse 4-1, 4-1, 4-3-3, que trouxe algumas novidades do que o Antônio Oliveira colocou o Remo a campo, porque a gente esperava algumas alterações, como a entrada do Caio Vinícius, a entrada do Marrone no lugar do Janderson, mas na verdade o Marrone atuou como um falso 9, né, no lugar do Adailton. A gente viu o Noah Martins continuar na vaga do Caio Vinícius. No entanto, a gente viu algumas mudanças no comportamento da equipe, algumas mudanças, por exemplo, o Noah Martins jogando entre os zagueiros. Primeira vez, se eu não me engano, desde que ele chega, que ele faz essa função de jogar entre os zagueiros, para que os laterais do Remo tivessem liberdade para avançar, chegarem ao ataque como alas, né? A gente viu especialmente o Marcelinho pela direita e o Sávio também chegou bastante pela esquerda, né? Os laterais do Remo tendo liberdade para avançar. A gente viu esse 3-4-3, um 3-2-5, algumas variações aí ofensivas do clube do Remo. A gente viu o Jadson ajudando ali na construção de jogadas, né, ao lado do Pedro Castro. O Remo jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo com Naldo, Sávio, Pedro Castro, Pedro Rocha, Marrone caía por ali também, para tentar matar a jogada pelo lado direito com o Marcelinho, o Janderson. A gente viu especialmente muita movimentação entre o Marrone e o Pedro Rocha, trocando de posições. O Marrone, como eu disse, falso 9, ele não jogou fixo como centroavante, e isso trouxe algumas coisas muito positivas para o Remo no primeiro tempo. O primeiro tempo do Remo não é ruim. O primeiro tempo do Remo é de muita participação do Marrone, do Pedro Rocha. Inclusive o Pedro Rocha tem algumas bolas que ele poderia ter saído ali e feito o gol no contra-ataque. Teve algumas oportunidades interessantes no primeiro tempo para atacar esse 4-1-4-1 do Cuiabá, que variava às vezes com 5-4-1, às vezes com 4-2-3-1. A gente viu o Caleb entre a linha de meio de campo ofensivo do Cuiabá e a defesa, não é? Mas quando o Remo chegava no último terço, quando chegava ao campo de ataque, a gente via, especialmente no último terço, a gente viu o Caleb descer para fazer uma linha de 5 ali com os zagueiros e os laterais do Cuiabá. Em alguns momentos, em vários momentos a gente via, né, os pontas ajudando bastante, os laterais para ajudarem ali na marcação. O Cuiabá fez no segundo tempo, achei que foi um trabalho melhor do que no primeiro, defensivamente falando. O Cuiabá novamente não conseguiu marcar. Foi mais uma rodada que o Cuiabá ofensivamente mostrou muito pouco, mas defensivamente, especialmente no segundo tempo, teve pouco trabalho em relação ao que o Remo fez. Mas o primeiro tempo do Remo não é negativo. Um aspecto que o torcedor não quer saber, mas que é um ponto positivo em relação ao que o Remo vinha fazendo nos últimos... Desde que o Daniel Paulista ainda era o técnico, o Remo voltou a ficar sem tomar gol, não é, na Série B, depois de 8 jogos, se eu não me engano. Desde a vitória por 2-0 sobre o Vila Nova, ainda com o Daniel Paulista, o Remo voltou a ficar uma partida sem tomar gols. O Remo que chegou a ser a melhor defesa da Série B, não é, ali no início da competição, mas com a sequência de lesões, depois com a saída do técnico, a gente viu, ainda com o Daniel Paulista, né, uma queda no aspecto defensivo, de segurança defensiva do Remo. A gente, quantos jogos e quantas lives a gente não chegou aqui falando, olha, o Remo ganhou, empatou, tá invicto, mas o Marcelo Rangel tá aparecendo muito. Isso não é positivo, porque o goleiro tá ali claro para fazer as defesas. No entanto, não é para aparecer tanto assim, não é? Quantos jogos o Marcelo Rangel
fez 5, 6, 7, 8 defesas na partida. E nesse jogo contra o Cuiabá, ele apareceu apenas 3 vezes, se não me engano. Foi um dos jogos que ele menos apareceu na temporada. O Remo conseguiu ser equilibrado defensivamente, o que é um ponto positivo. Eu entendo que o torcedor tá na bronca, especialmente porque não venceu mais um jogo em casa, perdeu o clássico, tudo isso traz pressão, sim. Mas o Remo teve algumas notícias interessantes, algumas melhoras nesse aspecto defensivo. A entrada do Marrone, mais um jogo positivo do Marrone. Ele já fez várias funções, né? O Marrone já foi ponta esquerda no Nepal, já foi ponta direita contra o último jogo do Remo, a vitória contra o Atlético, não é? E agora ele jogou como falso 9, caindo um pouquinho mais pela esquerda, trocando muito de posição com o Pedro Rocha, atraindo a marcação da defesa do Cuiabá, e a gente viu o Remo fazer um primeiro tempo melhor do que o segundo. Só que o próprio Marrone sai, né, no intervalo por questões físicas, dá lugar ao Viseu, e aí a gente vê desde o início ali do segundo tempo uma queda, não é, do Remo em campo. A gente vê o Cuiabá melhorar um pouco, mas especialmente a queda do Remo. E aí teve o Remo, ele não foi tão feliz assim. Um dos pontos que o Remo vinha sendo muito bom nessa Série B é a eficácia da equipe, é a capacidade de matar as partidas ou criar oportunidades que gerassem oportunidades de matar o jogo. Mas nesse jogo contra o Cuiabá não conseguiu criar tanto assim. É o peso, né, de ser um time mais equilibrado, defensivamente ter alguns aspectos positivos, não sofrer tanto assim. No entanto, ofensivamente a equipe pode sofrer um pouquinho, especialmente quando saem alguns jogadores que estão correspondendo, como é o caso do Marrone. E o Viseu entrou, não conseguiu trazer a mesma mobilidade. Com isso a gente viu o ataque do Remo um pouquinho mais fixo, não é? Com essa saída do ponta do Remo, e a entrada do Viseu tirou o que o Remo tinha de melhor, e aí foi ladeira abaixo. Teve a entrada também, as entradas, não é, do Kaique Almeida, que entrou no lugar do Reinaldo, que saiu no primeiro tempo ainda lesionado, não é? Kaique Almeida que fez uma partida ruim, não. É mais um reforço que talvez ele possa no lugar do Pedro. Eu até não fiquei surpreso, porque eu tinha até colocado, né, na prévia que o Antônio Oliveira ele tinha treinado o Pedro Castro no lugar do Cavani, mas sinceramente eu me surpreendo com a escolha, né? Não com o fato do Pedro Castro ter entrado, porque ele treinou aí, mas eu fico surpreso que o Antônio Oliveira prefira o Pedro Castro ao Cavani. Não concordo com algumas críticas que tem em relação a ele, vi até na imprensa mais tradicional, né, ao longo aí na prévia dessa partida. Na minha visão, o Cavani faz muito melhor o trabalho dele que o Pedro Castro tem feito desde quando o Pedro Castro tem sido titular nesse time. E o Cavani foi preterido em relação ao Pedro Castro. Eu fiquei surpreso também com o Cavani foi titular, né, contra o Atlético, numa função quase como segundo atacante mesmo, entrando na área para finalizar e tudo mais. Sinceramente, eu não vejo tanto assim o Cavani nessa função. Pode ser que, caso o Antônio Oliveira queira de fato testar ele nesse lugar, mais para frente dê certo, mas sinceramente eu vejo o Cavani mais recuado, né, nessa função mesmo do Pedro Castro, que o Pedro Castro não conseguiu exercer bem nesse jogo contra o Cuiabá. E o Cuiabá na dele, não é? O Cuiabá esperando o Remo, esperando o erro para tentar partir em velocidade. Tinha o Derek, o Max nas pontas chegando bastante, o Denilson sendo esse volante /meia que chega como elemento de surpresa na área, tem um bom nível de uma boa finalização. Vi algumas pessoas até surpresas com o Alisson o Alisson Safira ser o preferido do treinador do Guto Ferreira à frente
do Edu, que marca os gols dele, né, e do Cuiabá. Não sei se é questão física, se é apenas questão técnica mesmo, mas o Cuiabá veio a campo nessa forma, desse 4-1-4-1, que variava com 5-4-1, às vezes até um 4-2-3-1, com o Caleb e o Lucas Mineiro de volantes, o Denilson um pouquinho mais à frente, junto com o Derek e o Max, o Denilson saindo um pouquinho mais para pressionar, não é? O Denilson em cima do Jaderson, o Lucas Mineiro em cima do Pedro Castro. O meio de campo do Remo não funcionou tão bem assim quanto eu imagino que o Antônio Oliveira gostaria, não é? O Jaderson conseguiu dar mais equilíbrio do que geralmente se dá, vinha sendo, na verdade, né, com o João Martins, Pedro Castro e Pavani. No entanto, o Jaderson conseguiu ser de fato decisivo, assim, mas na construção deu uma melhorada, assim, com bola. A gente viu o Remo sofrendo nesse aspecto no Repá, por exemplo. A bola passou muito pouco pelo meio de campo, foi muito pouco efetivo o Remo no meio. E também contra o Atlético, a entrada do Jaderson melhorou. Contra o Cuiabá, a gente viu o meio de campo aparecer um pouquinho mais, justamente pela entrada do Jaderson. No entanto, com o tempo, quando ele voltando a pegar ritmo de jogo, voltando a ser constantemente titular, a gente deve ver essa melhora. Tem algumas perguntas aqui. O Davi Patriarca, ele manda aqui o boa noite dele, ele diz: o Viseu entrou morto, tá sem confiança e agora pressionado. Por mim só joga fora de casa e em caso de necessidade, não tendo outro para a posição. Na teoria, o Viseu seria até titular do Remo, né, com o Adailton sendo reserva. No entanto, para a gente ver que o momento do Viseu não é positivo, o Antônio Oliveira preferiu colocar o Marrone, por exemplo, de falso 9. O Marrone tinha até dado entrevista, né, ao longo da semana, que ele prefere jogar como ponta esquerda, apesar de ele ser versátil, a gente já viu isso nele no Remo, mas ele prefere jogar como ponta esquerda, mas mesmo assim ele já está à frente aí na preferência, né, do Antônio Oliveira em relação ao Viseu. E imagino que seja isso mesmo. Até aquela questão do Dodô, né? A gente viu o Dodô sendo substituído no Repá. Foi no Repá, não foi no... Tô tentando lembrar o jogo que o Dodô ele entra como titular e sai no primeiro tempo ainda bastante vaiado pelo torcedor. E aí o Remo, acho que é da Série B, na verdade, que o Remo conseguiu uma vitória, uma virada, alguma coisa assim. E o Dodô sai vaiado, mas ele não tem a reação que o Viseu teve. Ele aceita, enfim, trabalha até ganhar novamente a preferência do Daniel Paulista para voltar a ser titular, voltar a entrar no segundo tempo, inclusive em jogos no Mangueirão. O Viseu saiu mal aí com o torcedor e é uma questão que precisa ser bastante explorada.